Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Cruz para dar sequência aqui na resolução de exercícios da prova do CFS 2019. A questão agora é a questão 6, que é uma questão de interpretação de texto também, né? Mas já bem ligada à gramática. Então, o pessoal que estuda a gramática, né, vai ter muita facilidade para resolver essa questão, porque é uma questão que leva em consideração um assunto gramatical chamado advérbio, né? Os advérbios, eles dão ideias, eles, vamos dizer assim, eles modificam os verbos, né? Ou adjetivos e outros advérbios, dando algumas ideias que já são mais ou menos claras, né? Por exemplo, tempo, modo, né? O lugar, né? A afirmação, intensidade. E é com essas possibilidades que as alternativas jogam, né? Então vamos ler o trecho, ver qual a ideia que as palavras grifadas traduzem, tá a questão de primeira. Vamos lá? Diz assim: os termos destacados nas frases, dados biométricos e cadastrais que possam ser lidos digitalmente. Então a palavra grifada aí é a palavra digitalmente. E, no outro trecho, esse processo ainda, a palavra grifada e a palavra ainda, não teve início, expressam circunstâncias, respectivamente de. Bom, então as palavras grifadas digitalmente e ainda, nos dois trechos, tem que sentido, né? Expressam circunstâncias, respectivamente de. Um aviso, é bom sempre dizer, né? A palavra respectiva quer dizer na ordem, né? Então, assim, respectivamente, obrigatoriamente, quer dizer que você, na primeira palavra, que é digitalmente, né, expressa qual circunstância, e depois, na outra, depois dessa afirmação, a circunstância que significa a palavra ainda. Então tem que estar nessa ordem. Se ele inverter essa ordem, já não é mais respectivamente. Vamos lá? Então, alternativa A, já para alegria geral da galera. É a alternativa correta. É a alternativa que indica modo e tempo. Então, bastante atenção aí. Quando eu leio para vocês o primeiro trecho, está escrito dados biométricos e cadastrais que possam, ser lidos digitalmente. A palavra digitalmente, pessoal, atenção, ela é uma palavra que indica modo. Por que que ela indica modo? Porque eu posso dizer assim, que possam ser lidos de modo digital, né? Eu posso ler assim, que possam ser lidos de forma digital. Qual é o modo que elas vão poder ser lidas? Digitalmente. Uma dica, mas aí é dica, tá? Então não pode generalizar, mas pode ficar atento, tá? Bastante atento, uma dica que vai ajudar bastante. As palavras terminadas em mente como digitalmente, elas tendem a ser advérbio de modo, tá? Tendem a ser advérbio de modo. Então, é uma dica. Você vai ter que fazer essa substituição que eu falei para ter certeza. Mas a dica, ela funciona bem. Então, terminou em mente, por exemplo, facilmente, rapidamente, né? De que modo eu comi? Eu comi rapidamente. Mente, rapidamente, né? Advérbio de modo. Tudo bem? Eu fiz a prova facilmente, tranquilamente. Como que é esse mente? Modo também, de que forma eu fiz a prova. Beleza? Então, uma dica, não vale sempre, mas vale a pena como dica. Beleza? Próxima expressão, esse processo ainda, a palavra ainda, não teve início. Expressa que circunstância? Bom, pessoal, você pode entender assim, esse processo, por enquanto, né, ainda, por enquanto, até o momento, né, não teve início. Bom, aí tem que ficar ligado e perceber que esse ainda, ele traduz uma circunstância, ele dá uma circunstância, ele traz uma ideia de tempo. Por isso, a alternativa correta é modo e tempo. Passando as demais aí para ver por que, né, elas estão erradas. De cara, a B está errada, porque digitalmente não dá ideia de afirmação, né? A afirmação é sim, né? Certamente, enfim, expressões que dão a ideia de afirmar algo, né? Ao contrário de negar, por exemplo. Digitalmente não afirma nada, né? Indica o modo e não afirma nada.
Modo poderia ser, né? Então a C porque de fato digitalmente é uma circunstância de modo, mas por que não é intensidade a palavra ainda? Porque ainda não tem essa ideia de muito, ou pouco, ou mais ou menos, de quanto, né? Então assim, o que seria, isso é importante saber porque é uma tendência a cair questões desse tipo, né? Então, como eu sei que é uma palavra, ela dá a ideia de intensidade? Quando ela responde a pergunta, o quanto ou quão. Quer ver? Eu vou dar uma dica aqui. Se eu falo para você assim, eu estudei muito, né? Então eu pergunto para você, quanto que eu estudei? Qual a palavra que eu respondo? Muito, porque muito dá ideia de intensidade. A mesma coisa vale para o tempo, né? Se eu falo assim, eu fiz a prova ontem. Eu pergunto quando? Quando eu fiz a prova? A resposta vai ser, independente da resposta, a resposta vai ser uma circunstância de tempo, né? Quando eu fiz a prova ontem, antes de ontem, não importa, tudo bem? Assim como eu pergunto de que forma, de que modo, como, a resposta vai me dar a circunstância de modo. Então, eu fiz a prova rapidamente. De como eu fiz a prova? De que modo eu fiz a prova? Rapidamente. Rapidamente é a circunstância de modo. Tudo bem? Então fica a dica. A palavra como, ela vai fazer, a pergunta como vai trazer uma resposta que é a circunstância de modo. A pergunta quando vai trazer a circunstância de tempo, né? E a pergunta quanto ou quão vai trazer a circunstância de intensidade. A gente poderia acrescentar uma que não foi pedida, mas que pode ser, que é de lugar. Então, quando eu pergunto onde, né? Então, imaginar assim, aqui as provas são mais difíceis, né? Qual a circunstância que traz a palavra aqui? A palavra aqui responde onde. Onde as provas são mais difíceis? Aqui. Então, traz uma circunstância de lugar. Beleza? Uma dica geral, porque pode cair essa questão com outras circunstâncias fora essas que estão aí. E, afinal, né, para falar por que a D está incorreta, além de não dar ideia de intensidade, porque digitalmente não responde a palavra quanto pode ser lidos, né? Não tem essa ideia. E nem mesmo, aí a B, né, o tempo estaria certo, né? Mas enfim, o que torna incorreta é a palavra intensidade, tudo bem? Então, alternativa correta, alternativa A, que indica circunstância de modo para digitalmente e de tempo para a palavra ainda, ok? Então até a próxima aula que eu vou falar sobre a questão 7.